Muito boa noite a você que está nesse momento comigo. Quero compartilhar com você algumas reflexões que serão muito importantes tanto para a minha vida como também para a tua. Eu quero trazer aqui uma temática sobre aprenda a se posicionar e vencer com a palavra de Deus. No texto de Gênesis capítulo 2, do versículo 4, versículo 5, diz: Estes são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Esta é uma história das origens do céu, da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e ainda não havia homem para cultivar o solo. As coisas têm de estar em seu devido lugar antes que Deus haja. A Bíblia diz que no princípio da criação, Deus não havia feito chover sobre a terra. Isso não quer dizer que a terra estivesse sem água. Até então, Deus havia produzido uma névoa que subia da superfície para umedecer a terra. Não havia, no entanto, ocorrido nenhuma precipitação dos céus. Por quê? Porque não havia nenhum homem para cultivar o solo. Há algumas coisas que Deus planejou fazer, preparou para que aconteçam e o que deseja executar, mas não fará até que o homem esteja posicionado para receber aquilo que ele tenciona dar. A bênção está ali, sob a proteção de Deus. Uma das coisas importantes que devemos compreender acerca dessa temática: posicionar-se, superar e vencer os obstáculos. Devemos ouvir e praticar os ensinos de Jesus, e em todos os momentos agir da mesma forma como Deus e também como Mestre Jesus agiria. Por isso eu quero refletir com você nesta noite acerca de posicionar. Deus, inspirando o profeta Oséias, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Pois é, aqui observa-se uma prática que eu percebo que nós devemos ter quando temos uma atitude de posicionar, para que venhamos alcançar um crescimento grandioso. Por isso é muito importante você atentar o que Deus falou para Josué.
Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observe aqui os conselhos divinos para Josué: posicionar, superar e vencer. Quero dizer para você que os obstáculos tendem sempre a aparecer, mas podemos superar as tentações. Isso é muito bem visto lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, falando acerca da superação, do posicionamento que cada ser humano tem que fazer no seu dia a dia. E uma das coisas importantes para se vencer, é importante que eu e você que está me ouvindo nesta noite, você venha compreender o posicionamento que cada um de nós devemos ter. Jesus, ele se posicionou mediante a palavra de Deus. Por isso que ele venceu a tentação no deserto. Josué venceu as grandes batalhas porque se posicionou diante dos conselhos divinos. E nesta noite eu quero falar para você a importância que cada ser humano tem que fazer no seu posicionamento, não nas dúvidas, não nas incertezas. O que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus fala, assim devo proceder, assim devo fazer, para que realmente eu venha alcançar um êxito na minha caminhada. É muito importante que cada ser humano compreenda estas verdades. Verdade estas acerca do posicionamento, superação e vencer. E só se vence quando nós se posicionamos de acordo com a palavra. A palavra de Deus, ela nos dá um norte, um caminho de como eu devo proceder para que eu possa assim conquistar, para que assim eu possa ter isso. E aqui eu compreendo mais uma das verdades acerca da necessidade de estar ali, insistente, resistente, persistente em sua dor e sofrimento. No entanto, a bênção não será concedida à necessidade, até que o coração do homem esteja aberto à ação de Deus, mediante o poder da palavra, de acordo com as suas próprias leis de redenção, cura e libertação. Algumas coisas na provisão de Deus que não serão liberadas até que você esteja na posição espiritual apropriada. Não só acerca da posição espiritual apropriada, mas também relacional e emocional. Talvez você esteja experimentando uma névoa, mas está inquieto ou inquieta em seu espírito, achando que deve haver algo, mas tem um conhecimento no interior de que não está plenamente onde deveria estar. Você já chegou a perguntar: eu sei que eu, fulano de tal, fulana de tal, eu tenho consciência que eu posso, que eu tenho condições de ser muito mais abençoado e abençoada por Deus. Às vezes você tem aquela consciência, você tem aquele sentimento, mas você não se posiciona para receber essas bênçãos. Aparece um desconforto,
uma frustração que o faz dizer: por que não progride? Por que eu não progrido na minha vida? Antes de você culpar seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua vida, ou seu chefe, ou seu emprego, ou qualquer outra coisa, o sábio para se perguntar esta: Deus está esperando que eu me coloque em uma posição espiritual diferente antes que Ele derrame uma bênção sobre a minha vida? Quando estiver alienado com Deus e os seus propósitos, Ele irá abrir os céus e mandar chuva sobre você. Você experimentará um derramamento de suas bênçãos, que não saberá como contê-las. Pergunte a Deus hoje, aonde Ele quer que você esteja espiritualmente, para que possa ser inundado por suas bênçãos celestiais. A pergunta que só hoje para a minha vida e para a tua vida é esta: esperando que o homem ou a mulher se posicione. Nós precisamos realmente ter esta consciência. Nós precisamos realmente entender e compreender os grandes propósitos de Deus na nossa vida. Observe que também Jesus, ele se posicionou. Ele se posicionou segundo a palavra. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto é um lugar, naturalmente falando, de dificuldade, de limitação. Você não encontra comida nem água com facilidade. Não uma sombra para você descansar. Os dias são extremamente quentes e as noites frias, e as serpentes rastejam em uma camada abaixo da areia no deserto. E os escorpiões estão à espreitas, prontos para atacar. O deserto é um lugar de adversidades. Jesus, ele nos ensina que, independente da situação, não devemos murmurar. Pelo contrário, devemos buscar ainda mais a presença de Deus. Jesus jejuava e, obviamente, ele orava. Por isso que ele aprendeu a superar e vencer os obstáculos que podiam se aparecer. Observe que houve investimento para que pudesse haver a regressão do sucesso ministerial de Jesus. Observe que as dificuldades, os desertos da vida, o inimigo das nossas almas, observe que tentou tirar Jesus do foco, mas quando alguém se posiciona, tem foco, tem visão, tem direção e tem resposta. Mesmo sabendo que vem acontecer esses investimentos, mas quando nós se posicionamos, com certeza Deus, ele nos declara a vitória. Jesus, ele nos mostra, quando aqui estamos meditando um pouco acerca do posicionamento, da superação e do vencer os obstáculos através da poderosa palavra de Deus. Você, eu, nós precisamos ter em mente que as palavras e as ações colocadas em práticas justificam ou condenam uma pessoa. Observe que Tiago, capítulo 4, no versículo 7, parte B, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O propósito desta reflexão é que você crie um posicionamento, que você crie uma superação, que você crie uma atitude de vencedor. E que possamos, igual a criança recém-nascida, beber o genuíno leite espiritual, para que, por ele,
cada um de nós sejam e aconteça um verdadeiro crescimento para a nossa salvação. Com certeza, Jesus vai nos coroar com muita honra e glória quando cada ser humano, assim como Deus queria que Adão se posicionasse, Deus também quer que eu, você, nós venhamos se posicionar. Muito obrigado, muito boa noite, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.